Fala meu boi atualizado, fala minha boia atualizada, como é que tá você na tua preparação? Esse é o canal Boia Atualizar, o melhor canal em geografia e atualidades para você que está estudando para o seu exame de seleção, seja vestibular, seja Enem, seja o seu concurso público, tá? A temática desse super vídeo, ela tá muito interessante, como todas as outras já abordadas no nosso canal Boia Atualizar, mas ela tem um toque especial, ela tem um sabor, ela tem um gosto especial, tá? Por quê? Porque ela vem sendo amplificada pela mercantilização, pela internetização das coisas, pelo processo de globalização, pela novidade, pelas mídias publicitárias, pela uma mudança do comportamento do brasileiro. Ficou realmente interessado com a temática? Só um instantinho. Solta a vinheta, papai. Fala, meu boa atualizado, como é que tá você na tua preparação, beleza? Professor Almeida Júnior, a seu dispor para te ajudar em Geografia e Atualidades. Exatamente como eu te chamei antes da vinheta. É uma temática muito interessante, é uma temática muito empolgante, muito envolvente, muito deliciosa, tá? Por quê? Olha, a imagem do fundo não me deixa mentir. Eita, nós! Eita, viu aí como a imagem? Gourmetização das coisas, turma boa. Meu boi atualizado, minha boia atualizada, essa é a nossa temática. A gourmetização do mundo, a gourmetização das coisas. Nós temos um termo bastante parecido, que é a questão da internetização das coisas, não é verdade? Ou seja, tudo se registra, tudo se filma, tudo se fotografa e tudo vira dados, né? Então vamos pegar essa expressão internetização das coisas e vamos trazer para a nossa imagem chamada gourmetização das coisas. Atividade comercial e econômica muito forte, tá? Uma atividade econômica que vem de base familiar ou uma atividade econômica de larga escala. É, exatamente. A gourmetização das coisas, ela vem hoje tomando uma escala produtiva significativa no mundo e no Brasil. Portanto, é uma temática muito presente, muito participativa na organização, tanto social, econômica, financeira, política e, sobretudo, espacial. Então, a gourmetização das coisas é uma temática que realmente interessa tanto para você que está estudando atualidades, como para você que está estudando geografia. Por quê? Porque ela organiza, porque ela desorganiza, porque ela equilibra, porque ela desequilibra ou reorganiza a questão espacial. A partir de quê? A partir de uma cozinha de uma família que se transforma para a produção, por exemplo, de din-din, de sacolé, não sei qual é o termo que você usa aí na sua região que está assistindo esse vídeo nesse momento, mas uma cozinha de uma da tia, a cozinha da vovó, que fazia bolos tradicionais para um chá da tarde, para um café da manhã, que agora recebe uma repaginada, recebe uma modernização nesse bolo e é vendido comercialmente em média pequena ou em larga escala. Era a cozinha da mamãe que tinha apenas um forno, tinha apenas um fogão, talvez um micro-ondas, talvez uma mesa, duas cadeiras, alguma coisa parecida. Agora virou uma cozinha industrial. Então essa gourmetização das coisas, em especial, lógico, da comida, em especial dos alimentos, vem sendo, de modo especial, um dos principais fatores, um dos principais movimentos altamente dinâmicos de reorganização, tanto social, como eu falei ainda há pouco, como também de reorganização espacial brasileira. Portanto, uma temática bastante recorrente ao seu tão esperado, nem necessitado, por que não dizer, exame de seleção, tá? Almeida Júnior, o que eu devo entender por esse termo gourmetização das coisas? É você imaginar aquela coxinha, é você imaginar aquele cachorro-quente que você comprava, consome, de certa forma ainda, na esquina da rua da sua casa, tá certo? Naquela lanchonete que você visita, naquele restaurante que você periodicamente ou constantemente realiza ou faz suas refeições, mas com uma nova roupagem. É você imaginar aquele alimento que já vem de tradições com uma nova roupagem, com novos componentes, né, com novos elementos, com uma nova aparência, ou talvez com a essência daquele alimento praticamente repaginada ou alterada na sua
totalidade. Então, sair dessa simplicidade para o mais refinado é o que nós chamamos de gourmetização das coisas. Observa que isso altera, observa que isso vai influenciar direta ou indiretamente a organização espacial. Como? Olha, praça de alimentações, literalmente praças de alimentações, onde antes você tinha o quê? O trailer, né, do tio Almeida, que vendia aquele cachorro-quente, aquele x-salada. Agora não, nós temos uma praça de alimentação dentro de uma praça de visitação pública, onde eu não tenho mais trailers. Eu tenho mais agora o quê? Eu tenho food trucks, né? Food trucks. Então toda essa organização, ou esta reorganização espacial, é promovida por conta de quê? Desse processo hoje chamado de gourmetização das coisas. Aquele simples brigadeiro que você disputava a tapas com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, enfim, com seus amigos. Agora é o super, mega, hiper, ultra brigadeiro, tá? Então essa mudança de aparência, essa mudança até mesmo da essência, tá certo? O simples tornando-se sofisticado, dizendo algumas correntes que é apenas a aparência, outra corrente diz que realmente é um processo irreversível, é um processo de alterações, de mudanças e transformações significativas. Já outras correntes dizem não, é só uma forma de se encarecer aquele produto que talvez já estivesse entrando em desuso, que talvez tivesse visto o seu consumo vendo reduzido ao longo dos tempos. Enfim, a gourmetização das coisas é literalmente a alteração socioeconômica, política, financeira, espacial do mundo. E do Brasil não é diferente, tá? É um processo atual, tá? Que teve início, o termo gourmet tem a sua história lá no século XIX. Logicamente, adivinha onde na Europa? Na França, tá certo? Com um gastrônomo chamado Jean Savarini, no seu livro Fisiologia do Gosto. O termo gourmet, o que você deve entender por esse termo gourmet, tá? É quando você fala, quando você escreve, quando você ouve, quando você marca, alguma coisa que esteja relacionada, associada, ligada ao quê? Ao prazer da comida, tá? Então, o termo gourmet, que depois tem essa repaginada para gourmetização, mas nesse exato momento eu estou te dando a informação sobre o que é o gourmet. O gourmet é o prazer da comida. O gourmet é a elegância da comida. O gourmet é o refinamento da comida, tá? Repito, ao corte espacial e temporal. Olha a importância da história. Século XIX. França, tá? Daí desencadeia todo esse processo chamado de gourmet, tá? Quando se fala em gourmet, você vai lembrar o quê? Gourmet é aquele sujeito, tá? Que está ligado, está relacionado, que tem uma afeição diretamente ao quê? À base de uma boa mesa. Ou seja, é aquele sujeito que tem uma história, é aquele sujeito que tem um convívio, relação ou uma ligação com o provar de uma boa comida. Daí a expressão refinamento da comida, refinamento do sabor, tá? Agora tem um termo também muito interessante para você ter como seu vocabulário geográfico e de atualidades, que é o termo gourmandise. O que você deve associar a esse termo chamado gourmandise? É aquele sujeito relacionado, associado, ligado, ou seja, que aprecia, presta bem atenção, é o gourmandise, é aquele sujeito que literalmente aprecia uma comida de boa qualidade. O gourmet, ele pode realizar. Ele cria aquela comida, ele cria aquele alimento. A gourmandise é a relação daquelas pessoas com aquela boa comida, tá bom? Então, quando falar de gourmet, já sabe, século XIX, França, tá? Quando falar de gourmet, você já sabe, a aparência, tudo bem, mas é o refino, é o acabamento, é a qualidade, tá? Da aparência até a essência daquela alimentação. Só que nós vivemos em constantes mudanças, transformações, alterações propositais, não propositais, intencionais ou não, por opções e necessidades. E isso nós temos o quê? A nova roupagem do gourmet, a gourmetização das coisas. Então, quando você fala que é uma temática importante, Almeida Júnior, o que você quer falar isso para mim? Eu quero que você entenda que esse termo, esse processo, é um processo. Por quê? Porque ele está se movimentando. É um processo. Por quê? Porque ele é dinâmico. É um processo porque ele está alterando com começo, meio e um fim.
Então toda essa mudança do termo gourmet para o processo de gourmetização, ele é realmente recorrente a um possível exame de seleção. Por quê? Porque ele literalmente está presente na sociedade brasileira, tá? E isso, repito, é você lembrar da simplicidade ao encarecimento do produto. É você não esquecer. A gourmetização, tá aqui em cima para você, é a diferenciação do consumo. E ainda faço melhor o meu texto. A gourmetização é a diferenciação de consumo e do consumo. É um refinamento, como eu mencionei, ele pode ser intencional. É um refinamento do sabor, é um refinamento do gosto, do produto, da comida, do alimento, portanto, do consumo. A gourmetização, tá? Você não pode esquecer que significa o quê? A diferenciação, ela é a modificação, ela é a alteração tanto de produtos quanto dos serviços. Mas, sobretudo, tá? A gourmetização das coisas, a gourmetização, quando eu falo das coisas, é porque eu não quero que você fique apenas atrelado especificamente à comida. A gourmetização das profissões, a gourmetização dos valores, a gourmetização dos preços das coisas, a gourmetização do seu carro, a gourmetização da sua moto, tá? Quem sou eu? Eu sou um especialista em práticas associadas à docência de ensino superior, da educação básica, interrelacionados às pessoas, tá, que têm interesses em aumentar a sua capacidade técnica a partir de competências e habilidades. Traduzindo, sou professor. Então isso é gourmetização das profissões, que faz bastante sucesso nas redes sociais. As redes sociais, elas também são vistas, são importantes como grandes fatores amplificadores dessa gourmetização na sociedade. Portanto, meu caríssimo, minha caríssima, bora atualizado e bora atualizada, a gourmetização das coisas nada mais é do que a massificação de vendas. E essa massificação de vendas, logicamente, vem da onde? Das flexibilidades, das políticas, das trajetórias, das metas, dos cronogramas, dos planejamentos do mercado, da economia. Então, não esquece disso. Quando você fala de gourmet, vai lembrar agora desse novo processo, gourmetização. E quando você fala em gourmetização, literalmente você vai associar a entretenimento, você vai associar literalmente o quê? A simplicidade ganhando forma. Repito, a gourmetização é a simplicidade ganhando forma. Logicamente, com intenções, logicamente com planejamento, logicamente com opções, logicamente com o dedinho do capitalismo, da internet, da globalização e das redes sociais. Entende? Então, quando você fala, professor Almeida Júnior, o que eu devo entender na hora da minha prova sobre esse gourmet? Aí você tem que, além de saber o conceito, além de saber um pouco da história, além de saber o que é gourmetização, é um processo reversível ou irreversível. Aí só o tempo vai dizer. Mas nesse exato momento, junto à sociedade brasileira, é um processo muito influenciador. Então, quando você fala de novo gourmet, você vai associar de quê? Dessa gourmetização, você vai associar aos fatores. Associar os fatores, aí você vai ter um rol de informações que vão desde a curiosidade, passando pela novidade, aí já começa a disparar alguns gatilhos mentais. Você vai ter a expressão da mercantilização das coisas, da comida, dos objetos, tá? Dos processos, das profissões, como eu dei um exemplo ainda há pouco. Então, quando se fala, literalmente, dos fatores que promovem esse processo chamado de gourmetização das coisas, aí vamos lá. Você vai associar a disponibilidade e também o desenvolvimento do modo de produção atual capitalista. Você vai associar a questão, como eu mencionei, da curiosidade. Você vai associar a questão da novidade do mercado consumidor para o mercado consumidor, do mercado consumidor, a política de mercantilização, tudo tem preço, toda mercadoria tem preço. Você vai associar as mídias publicitárias, a internet, aquela expressão comemos com os olhos, entende?
tá? Então isso é a importância dos fatores e do fator em especial, mídias publicitárias. As redes sociais amplificam essa gourmetização das relações, dos processos e das coisas, associado a mudanças, associado a alterações de comportamentos. A pandemia do Covid-19 também promoveu muito isso, o se reinventar, o chamado novo normal, só eu tirar essa coxinha tradicional que já vem toda ao longo da minha família, tá? E agora eu dou uma repaginada, é a minha coxinha gourmet. Então a pandemia do Covid-19, ela também influenciou e ainda influencia diretamente esse processo chamado de gourmetização das coisas. Sem contar, lógico, com o processo de interdependência das coisas, que é justamente quem? O processo de globalização, tá bom? Então quando você fala de gourmetização das coisas, são esses e muitos outros fatores. Mas tem um fator muito interessante e bastante influenciador nesse processo chamado de gourmetização das coisas. Ele é tanto um fator, como também uma consequência, para você observar como ele é importante, que é justamente o quê? A diferenciação social, tá? E quando você fala em diferenciação social, o que você deve entender de impacto? O que você deve levar em consideração na hora do seu teste, na hora do seu exame de seleção, tanto para marcar os seus itens, como para fazer uma boa produção textual? Tu tem que lembrar que a diferenciação social é você associar, ele é originado por meio, ele é associado através de quê? Da produção e do consumo. Tá? É pegar aquele carro, é pegar aquela comida, é pegar aquele alimento, é sair do X-salada e ir para o hambúrguer artesanal, ou seja, os signos socializados. E a partir desses signos socializados, você tem a apartação, você tem a separação, que é justamente quem? A diferenciação social. Falar de diferenciação social, ela é baseada, originada a partir de quê? Da identidade social, tá? Associada ao sistema cultural e, logicamente, a hierarquia ou a hierarquização social na qual aquele indivíduo está o quê? Inserido. Ou melhor, tudo isso, identidade social, sistema cultural e a hierarquização social na qual aquele sujeito, aquele indivíduo está vivendo dentro do seu contexto, criado por ele ou trazido até ele. Entende? Como a gourmetização das coisas é uma temática geográfica e de atualidades muito forte, muito presente no nosso dia a dia. Tá entendendo? Tá compreendendo? Ou seja, quando você fala de gourmetização das coisas, essa frase eu acho muito interessante. Esse pensamento, ele é muito interessante. Sem contar com essa imagem que está do lado dele. Tá? Diga lá, a alimentação é literalmente, ela é socialmente construída. A alimentação gostou dessa? A alimentação é socialmente construída, tá? Por isso a hierarquização, a identidade social, tá? Tudo isso estão associados à questão da gourmetização. Gostou dessa, não foi? Ou seja, ao sistema cultural que envolve a comida. É muito interessante isso, muito interessante. A alimentação é socialmente construída. E mais legal ainda, e mais interessante ainda, a informação restante para completar perfeitamente esse pensamento. A alimentação é socialmente construída e biologicamente determinada. Entende? Então, da necessidade fisiológica, se tem uma nova roupagem naquilo que é necessário. Entende? Então, da simplicidade, torna-se algo mais refinado, torna-se algo mais apurado. Então, quando você fala gourmetização, tu já sabe, altera. Por quê? Porque tem a ver com questões sociais. Por quê? Porque tem a ver com questões biológicas, tá? Como diz um amigo meu, car de quê? Car de quê? Questões sociais, car de quê? Questões biológicas, tá? E a gourmetização, ela provoca, nossa, eu não vou olhar nem para os lados, ela, vou nem olhar mais, provoca, o que é, Almeida Júnior? Segregação espacial, segregação política, segregação financeira, sobretudo a gourmetização, a diferenciação social, acabamos de ver isso, promove o quê? A segregação social, tá? A separação devido a interesses, a opções, necessidades ausentes, presentes ou escamoteadas, ou trabalhadas. Então não esquece disso.
Quando você fala de diferenciação social a partir da gourmetização das coisas, você já vai lembrando disso. É ocasionar, é provocar, é gerar, é criar o quê? A segregação social e, sobretudo, a segmentação de mercados. Tá vendo como a gourmetização altera, tá? Literalmente as questões espaciais? Então não é uma temática apenas de atualidades, é uma temática também de geografia. E não esquece, a gourmetização, ela também provoca o quê? Vamos lá. Ela provoca transformações. Transformações da comida de rua, que agora é uma comida mais apurada. Lembra que era antes um antigo trailer, enferrujadinho, tal, aquela Kombi? Agora ela é uma casa, agora é um palácio. Lembra da cozinha da titia? Lembra da cozinha da mamãe? Tá certo que tinha eletrodomésticos simples, agora é uma cozinha industrial. Então não esquece, a gourmetização também provoca transformações. E aí você sabe que vai desde o aspecto social até os aspectos, os elementos, as composições espaciais. A comida de rua vira uma comida gourmet, as transformações de novos componentes. Eu tenho agora o bife acebolado, mas é com uma cebola caramelizada, entende? Eu tenho as transformações literalmente nas apresentações. Antes você botava o cachorro quente, né? Assim? Botava o cachorro quente, botava lá molho, botava caldo, o que mais? Botava salsicha, né? E pum, entregava pra pessoa, a pessoa, quando recebia, já recebia comendo, né? Agora não. Você recebe em um prato branquinho, fundo, tá? Você recebe talheres, você pega aquele cachorro quente agora, ele é lindo e maravilhoso, a apresentação, isso é gourmetização. E a gourmetização que transforma, que altera, também ela cria novos desejos, tá? Novos desejos. Por quê? Porque ela também cria novos olhares. Então isso é o que nós chamamos de gourmetização das coisas. Beleza? Tranquilo? Gostou? Dá um like pra gente aqui, compartilha o nosso canal, faz a gente chegar mais longe, por favor, tá? Canal Bora Atualizar. Almeida Júnior, a seu dispor. Bons estudos!